Bom, sou Lucas Karasik, luthier, artesão, dono da Karasik Guitars e trabalho aqui na cidade de São Paulo. Construo guitarras Extended Range, guitarras de alcance estendido. Na verdade começo nas 6 cordas, mas vou 7, 8, 9 cordas e de repente até mais cordas. Sou Michel Oliveira, sou guitarrista, produtor musical, sou multi-instrumentista também e minha especialidade musical são guitarras de 7 cordas, 8 cordas e 9 cordas também. Arquiteto formado, arquiteto urbanista, músico, já toquei guitarra, toco guitarra, mas já toquei com mais intensidade até quando eu comecei com 13 anos, etc e tal. Eu vim para São Paulo e fiz curso de luthieria. No segundo ano da faculdade de arquitetura eu comecei a estudar luthieria, lá na BH, como a maior parte dos luthiers aqui do Brasil começou, né? Sou dessa geração que começou estudando ali na BH luthieria. Eu sempre gostei. Eu sempre tive um olhar muito assim, pensando em inovação e estética nos instrumentos, mas sempre buscar soluções diferenciadas, né? Como um arquiteto mesmo, que a gente nunca busca fazer uma casa igual a outra, né? A gente nem cogita muito copiar casas. Então, eu sempre pensei assim, em fazer um instrumento autoral, exclusivo. E me interessava muito, eu já gostava de música pesada e comecei a perceber, quando comecei a ouvir jams, né? Ouvir esses guitarristas aí de guitarra de 7, 8, 9 cordas, eu comecei a perceber que eles também tinham instrumentos diferentes, né? Sim. Obviamente, não só pela quantidade de cordas, mas também esses instrumentos tinham a sonoridade diferente pela captação, sim, pela afinação e pela estética deles. Uma coisa muito bacana que você falou é que o músico moderno que usa guitarra de 7 cordas, 8 cordas, é um músico que ele tem a preocupação de entender de luthieria também hoje, né? Porque o cara, ele é uma busca incansável que a gente está buscando, do melhor shape, melhor braço, o lance agora do multiscale, né? E dentre outras coisas que está vindo muito, essa leva de música moderna de 7, 8 cordas está carregando também essa identidade do instrumento moderno, né? E isso é muito bacana, né? E é muito bacana ver isso no Brasil, né? Através do Lucas, né? Fazendo as guitarras dele. E eu também toco guitarra de 7 cordas, 8 cordas, 9, logo menos aí. É isso. E eu comecei também na adolescência tocando metal progressivo, com influências de Dream Theater e outras coisas, né? Mas 2 anos depois que eu peguei a minha 7 cordas, eu já achei pouco. Aí eu fui atrás de uma 8 cordas, já tava ouvindo Meshuggah, já tava ouvindo outras coisas, né? E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. Já comecei a gravar, foi ao mesmo tempo que eu comecei a me tornar produtor musical também, né? E sempre acompanhando essa leva do metal moderno e paralelo a isso também eu gosto muito de fusion, né? E sempre tento adicionar um pouco dessa sonoridade, né? Nas guitarras mais modernas, guitarra de 7, guitarra de 8. Esse metal moderno, Djent e dentre outros estilos também, possibilita muito a gente com guitarras de 7 e de 8 trazer outras referências musicais, né? Até a própria música brasileira, né? Tem bandas de gente nacional que tem muita coisa de música brasileira, né? Eu trago um pouco do jazz, do fusion no meu som também. Guitarristas como Frederick Tordendahl, Ron Jerzonbeck e até essa linha mais nova também, que é o Misha Mansour, Bubi, o Echo do Tesseract, o John Brown, são referências do Extended Range, né? Assim, gente que manda muito bem nessa linha de 7 e 8 cordas aí. Extended Range
alcance estendido, né? Vamos traduzir para o português. Isso aí já fala muito, né? Porque são guitarras que têm mais cordas e, obviamente, mais notas possíveis, além das 6 cordas tradicionais da guitarra, né? E essas, só que como a gente está falando do Giants, né, do metal, a gente está falando geralmente, não é uma regra, mas cordas mais graves, né? Seja 7 cordas, né? Ou com Si na sétima ou lá na sétima corda. Sim. E as 8 cordas, né? Já chegando numa afinação próxima do contrabaixo, né? No caso aqui, por exemplo, essa guitarra está afinada em Drop Mi, né? Uma guitarra de 6 cordas, a gente afina em Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A sétima corda seria uma corda Si e a oitava corda uma corda Fá sustenido. No caso do meu som, desde 6 cordas eu sempre toquei em Drop. Drop Ré, 7 cordas Drop Lá e agora 8 cordas Drop Mi. Então a gente chega no Mi do baixo de 4 cordas. Perfeito. Né? Não à toa também surgem, né? Essas guitarras possibilitam e os guitarristas como o próprio Michel, Tozen Abasi, né? Estão desenvolvendo uma série de novas técnicas, né? Ou, na verdade, fazendo um hibridismo ali, tocando com técnicas de contrabaixo, né? Tocando com slap, thumping, né? Sim. Fazendo essas técnicas mais percussivas, né? Nas cordas graves. Eu acho que a Extended Range é isso, né? É a guitarra com mais cordas, geralmente para a região mais grave. E também depois a gente pode falar da multiscale, né? Que não necessariamente uma Extended Range é multiscale, mas sim, em geral, a multiscale é uma coisa que vem a calhar, né? E quase que eu gosto de pensar quase como um must-have, né, numa guitarra Extended Range, né, já que a gente está falando de cordas mais graves, que tem uma afinação bem mais baixa, a gente também precisa de uma tensão maior nas cordas graves, e por isso surge a multiscala, né. O que é uma multiscala? Também tem outros nomes, né, tem trastes em leque, né, porque você vê aqui da região da ponte até a região da pestana, os trastes aqui eles fazem um movimento como se fosse um leque, né, ele vai se abrindo de um lado até o outro aqui. Mas o que é isso no final das contas? Na verdade, a gente está usando comprimentos de escala. O comprimento de escala, vale ressaltar, que é o início a corda vibrando solta, a corda vibrante solta, que é do início aqui da pestana até o apoio da corda no carrinho, né? E então cada corda que vocês podem ver, né, tá com um comprimento de escala, por isso que a gente chama de multi-escala, né? A gente obviamente não calcula todos esses comprimentos de escala, a gente escolhe, a gente opta por 2 comprimentos de escala mais comuns, né, que seria a escala da corda aguda, né, por exemplo, nesse caso aqui uma 25,5, quer dizer, uma 25,5 polegadas, que é um padrão muito utilizado em construções, né, desde da Strato, mais comum, e depois aqui, como essa guitarra de 7 cordas, uma 27 polegadas aqui na sétima corda, a corda Si, né. Quando a gente toca aqui uma guitarra quando a gente vai adicionando cordas, que é o caso da Extended Range, as cordas vão ficando cada vez mais, as notas vão ficando mais graves, só que para o mesmo comprimento de escala, a gente tem que afrouxar a corda, vamos dizer, para ela chegar na mesma afinação. Obviamente você pode compensar isso? Pode. Você pode adicionar cordas com uma bitola, né, com calibre maior. Só que isso tem um limite, né? Por quê? A corda com calibre maior, dependendo do calibre que você vai adicionando, de repente fazer uma guitarra 9 cordas com uma escala tradicional, não seria uma boa solução, porque a corda mais grave ela teria que ser muito, com a bitola muito grande, a massa da corda também fica muito maior. Quando você toca, por ter muita massa também, a corda vibra cada vez menos, né? Como ela está com menos tensão, ela gera problemas de afinação, porque quando você dá o primeiro ataque, né, aquele ataque paletado, sim, que se usa muito nos breakdowns do Giants, né? Sim. Você dá aquela paletada inicial forte, a corda, como ela está com menos tensão, ela tende a desafinar no golpe da palheta. Esse é o maior problema, assim, de você usar uma guitarra que não é multiscale, né? Ou não é barítono, né? Não é barítono, né? Exatamente. E a gente vai tocar o bordão, né? Quando a gente dá esse ataque, primeiro a corda, você tá em Mi, sobe um quartozinho de tom, sim, ali, né? Sim. E às vezes isso assim é até bom do jeito que soa, mas não é o correto, né? Sim. Então esse tipo de guitarra corrige muito esse lance aí. De entonação no ataque da palheta, sem dúvida. E gera um equilíbrio de tensão entre as cordas, né? O que é muito bacana. Por quê? Também se você faz uma escala barítono, vamos dizer, tradicional, toda a guitarra em 27 polegadas, por exemplo, as cordas agudas começam a ter muita tensão também. Dificulta a ação dos bends, né? A corda já fica mais dura, né? Então, a multiscala, ela é um aperfeiçoamento disso, né? Então você tem diferentes comprimentos de escala, diferentes tensões. Na verdade, assim, as tensões ficam muito mais equilibradas por conta disso. Então, inclusive para a construção do instrumento, e como os braços estão ficando cada vez mais largos, de 7, 8, 9 cordas agora, os braços estão ficando cada vez mais largos, você tendo cordas
com a tensão equilibrada entre elas, você gera menos efeitos de torção na madeira, o que é muito interessante para nós luthiers, né? A gente não quer ter torção ali no instrumento, a gente não quer que o braço empene, curve. Então a gente resolve muita coisa com a multiscala. A clareza e definição das notas graves fica muito superior, sem dúvida, porque tem mais tensão, a corda não fica frouxa, tem mais definição de nota. Mesmo 6 cordas, eu tô vendo muita gente usando 6 cordas multiscale também. Sem dúvida. Porque eu conheço muitos músicos que não curtem usar guitarra de 7 cordas, porém usa Si, que é a mesma afinação, na 6. Então o cara tendo uma multiscale, ele consegue ter todo esse atrativo que o Lucas falou numa 6 cordas, né? Sim. No meu caso é um pouco diferente, né? eu já acho legal as 7 cordas, as 8 cordas. Eu acho que o principal é realmente a quantidade de cordas e a possibilidade que você tem de explorar musicalmente falando, né? Na composição é ótimo, assim. Por mais que ultimamente eu trabalho com outras marcas, né, assim, inclusive de amplificador, é muito legal a gente poder fazer um trabalho nacional e ter disponível um produto nacional também. E é a primeira vez que eu estou conhecendo os amplificadores Zep, né? E é um amplificador muito legal para tocar com 8 cordas, 7 cordas. A gente sempre tem essa preocupação, né? Quando a gente vai num lugar, tipo, onde eu vou plugar, como é que vai ser? Até porque a gente gravou, né, o sinal separado e tal. E o amplificador serviu muito bem mesmo, assim. Foi rápido, né? O Lucas, você viu aí que eu puxei o som rápido. Timbrou super rápido. Timbrei rápido. E é muito legal, um amplificador bem balanceado, assim. Diferente do que a galera pensa, um amplificador bom para guitarras de 7, 8 cordas, não é um amplificador que te dê uma gama de graves muito grande. E sim, um amplificador que você tenha uma facilidade de balancear isso. Porque grave a guitarra já é, né? O riff, o som já é tudo grave. Então eu fiz um amplificador que dê essa possibilidade de timbrar com facilidade. Então eu vi que nos potenciômetros ali responderam super bem, nos médios, né, que é algo que a gente usa bastante para ter uma sonoridade um pouco mais clara com 7, 8 cordas, e eu gostei muito do amplificador. Amplificador valvulado, muito bonito, né? Pessoalmente achei que ele tem um visual bem vintage, assim, algo que me agrada bastante também e super recomendo. Falando em 9 cordas, que é um lance que o Lucas está construindo agora, uma 9 cordas para mim, já toquei algumas vezes, né, em algumas, mas vai ser uma entrada para mim, assim, porque quando eu toquei, não foi que nem 7 cordas e 8 cordas, eu não senti que era uma guitarra com mais uma corda. A 9 cordas parece outro instrumento, cara. Musicalmente falando, para compor, assim, você se sente na obrigação de criar algo novo, de tentar outra coisa, né? E justamente por isso que eu quis entrar nesse lance das 9 cordas. Não é só porque é mais grave ou mais pesado, né? Você vê que ele tá falando isso aqui, é muito interessante porque a gente já tá vendo que tanto na luthieria quanto na música, os dois aqui estão na área já mais experimental, né? Numa seara experimental da Totalmente. Ainda mais pro Brasil, né? Pro Brasil. O Brasil ainda é um negócio... Nossa, eu tava falando com o Lucas umas horas atrás aí que quando eu peguei uma 8 cordas, a primeira vez foi em 2009, 2010, e realmente a galera não sabia lidar mesmo, assim, né? Eram dois tipos de comentários, né? Tipo, mas não vai ter mais baixista, né? Aquela piadinha básica. E a segunda, assim, que a galera não sabia que instrumento era. Porque a 8 cordas, visualmente, ela é agressiva, assim. Uma 7 cordas, ela passa, né? Já tá normal. Tem o Vai usou lá em 93, 92, o Korn em 95, Dino Casares, Meshuggah. A 8 cordas já é um lance que a galera não vê todo dia, né? Sim. A não ser agora, através do Tosin e outros músicos, mas antigamente, há 8 anos atrás, era um lance que
que a galera impactava, assim, né? Mas foi muito bom, né? Porque isso... O Brasil é muito rico de guitarristas, assim. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E quando eu comecei com 8 cordas, foi bom pra mim porque trouxe um leque diferente, né? Era um trabalho um pouco diferenciado, um pouco fora da normalidade, né? E também traz a responsabilidade de você fazer algo com um instrumento que seja relevante, né? Ainda mais tratando de metal, que é um gênero que é muito fácil você cair em algo genérico, né? Então é uma busca, acho que incansável, assim, você ter a sua identidade musical, e eu creio que um bom instrumento, um instrumento diferenciado, faz toda a diferença. A primeira coisa que muda, foi como o Lucas falou mesmo, foi a tensão, cara. A tensão, pra mim, é algo muito conta muito. Por quê? Porque todos os instrumentos que eu tenho, eu uso 3 ou 4 afinações. Por exemplo, uma guitarra de 8 cordas como essa daqui. Eu penso em 4 afinações. Assim, eu penso em tocá-la como 7 cordas, padrão. Eu penso em dropar ela em Lá, né? Um drop Lá. Então, se a guitarra é multiscale, se eu tenho uma 27 aqui, ou um 28, ou até um 29, eu posso fazer isso tranquilo, sem problema algum, né? E 8 cordas, eu tenho um Fá sustenido. No caso, eu vou usar um drop Mi, multiscale também, vai ajudar muito. E ao mesmo tempo, eu tenho o meu bend, que nem... Pô, som pesado, não sei o que, mas eu uso 09, sempre usei 09 a vida inteira. Agora imagina eu usando 09 na guitarra de 7 cordas 25,5. Era meio complicado, né? E aí agora esse lance da multiscale resolveu, né? Às vezes eu tinha que apelar para um jogo de corda híbrido, algo que já não curto tanto, né? Eu acho legal o 09. E no caso de uma guitarra multiscale, favoreceu muito isso para as afinações, para a tensão na hora de tocar mesmo, na hora de fazer o riff, a tensão da corda fica muito mais firme, né? E aí na hora de fazer o riff você fica um pouco mais à vontade, né? Assim, algumas músicas que eu faço eu dou um flirt um pouco mais do death metal, do technical death metal, ou na onda do necrofagista, essas coisas, então são riffs muito rápidos. Então a tensão da corda faz toda a diferença, né? O lance do digente também, que a gente dá aquele bendão na corda mais grave. Isso faz toda a diferença também. E fui buscando essas referências aí musicais que eu fui tentando me encontrar nesse lance da multiscale, né? Que tá sendo algo até recente pra mim. O Michel tá usando uma posição mais clássica de tocar, isso é legal, ele pode mostrar bem. Que é o seguinte, nosso cotovelo, ele faz um movimento pivotante quando a gente está tocando a guitarra, né? Ele pivota, né? Vocês estão pegando aqui? Está pivotando, né? Porque você já vê isso, em direção ao, vamos dizer, a posição inicial da guitarra, a mão, a pestana, como é que ela já segue. E quando você vai para o final, ela quer dizer, a mão faz esse movimento de leque, né? E a multiscale, quando você coloca na posição mais clássica, que nem o Michel usa, ou até com o braço ainda um pouquinho mais para cima, né? Você vê que fica muito legal tocar uma pestana na primeira casa, por exemplo, né? Se você fosse tocar, por exemplo, uma pestana, ó, tá legal aqui. Se fosse tocar uma pestana numa guitarra tradicional, você teria que fazer a mão assim, né? E aqui já está muito mais confortável. A posição clássica de tocar é muito privilegiada numa multiscale, né? E em direção às casas mais agudas é natural, é quase natural essa formação em leque aqui. Isso é muito legal, eu acho. Né? Pra mim, que eu faço muito sweep, né? Sim. Nossa, faz toda a diferença mesmo. Faz toda a diferença. Na hora de fazer frase, assim, porque a mão, na verdade, a mão nunca tá assim, né, cara? Nunca tá reta, ela sempre tá trabalhando dessa forma mesmo. Exatamente. Então, você seguindo essa linha aqui dos traços, fica melhor mesmo pra fazer frases, assim. Eu acho que eu sou um músico amador, perto do Michel. Então, é legal falar que quando eu fiz a primeira multiscala, né, aliás, eu fiz, estudei bastante para construir, e construir nunca tinha tocado uma. Eu construí a primeira pra mim, assim. E quando eu toquei, nossa, foi muito fácil, assim, a transição. Eu já peguei, eu achei que ia ser, nossa, eu vou ter que ficar caçando nota. Não cacei nota. Acho que a transição de uma guitarra com escala padrão para uma multiscale é bem mais leve, bem mais tranquila do que uma transição, por exemplo, de 6 para 7 cordas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você demora bem menos para se acostumar, assim, sim. É bem mais tranquilo. Você apanha no começo, mas você apanha vendo que aquilo tá te corrigindo, sabe? E tá te corrigindo no braço e tal, e vai melhorar a sua pegada.
posso deixar uma dica pra galera que quer entrar nesse mundo das 7, 8 e 9 cordas, é um lance que é simples, né? Quando a gente estuda guitarra, a primeira coisa que a gente pega, assim, geralmente são desenhos de escala, né? E o que é bom a gente fazer para se acostumar com esse tipo de guitarra é a gente estender esse desenho de guitarra, esse desenho de escala, né, para cima, né? Então você está fazendo um desenho da escala de sol, por exemplo. Você pensar nesse desenho sempre começando da 7ª corda ou da 8ª corda também, né? Para quê? Isso tira aquela sensação que a gente tem quando compra uma guitarra de 7 cordas ou 8 cordas a primeira vez. Que a gente está vendo duas coisas, né? Aqui eu faço os riffs e aqui eu faço os solos, né? E a gente não pode enxergar o instrumento assim, né? Então a primeira coisa, ache todos os desenhos possíveis de escala menor, escala maior, né? Escala pentatônica. E também ache as tríades nas cordas graves também. Não que você tenha que tocar em tríades o tempo todo aqui, mas isso vai mapear o braço na sua cabeça, né? E vai tirar essa sensação de divisão, né? De solo e base, sendo que é tudo um instrumento só, né? Se você deixar a guitarra limpa, isso vem mais à tona ainda, porque você começa a trabalhar os acordes e tal, né? Outra coisa, quem usa 8 cordas, por que eu uso afinação drop, né? Porque, por exemplo, eu faço uma pestana de sol. Se eu tô com um drop mi, a minha pestana ela começa lá em cima, né? Ou se eu vou fazer um sol, eu posso... Então é muito mais fácil você enxergar a 8ª corda como a 6ª corda, uma 8ª abaixo, né? Então isso já mapeia bem o braço pra gente, né? Então essa é uma dica simples para quem tá começando, que eu acho que vai fazer um diferencial positivo aí.